Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos dar continuidade na leitura do livro de Romanos, uma carta paulina. E como havia dito no vídeo anterior, é a maior carta que Paulo escreveu, porque contém o maior número de capítulos. Amém? Então, glória a Deus. Capítulo 2. O título que inicia esse capítulo é o justo juízo de Deus. A palavra vai nos dizer bem assim: portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer que julgas, pois no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as tu escaparás do julgamento de Deus? Ou despreza tu as riquezas da benignidade e a paciência e a longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos, vida eterna aos que, se preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio, mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio, porque não há acepção de pessoas para Deus, porque todos os que pecaram sem a lei também pecarão, porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei. E todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são as leis para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os, os defendendo, no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo o seu segredo dos homens, conforme o meu evangelho. Resumindo isso aqui, essa passagem que Paulo traz em Romanos 2, do versículo 1 até o versículo 16, podemos dizer que Deus irá nos julgar de acordo com aquilo que nós fazemos, não de acordo com o que nós somos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele é um juiz justo, tanto para os judeus como para os gentios. Então, nós vemos que nós seremos julgados de acordo com o que nós fazemos, não pelo que nós somos, qual é a nossa etnia, quais são a nossa raça, a nossa cor. Então, é o que nós fazemos que cairá em julgamento de Deus. Versículo 17. Eis que tu, que és chamado de judeu, e descansas na lei, e te vanglorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, e confias que tu és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei. Tu, pois, ensinas a outro. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu, que pregas que é um homem que não deve furtar, tu furtas. Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério. Tu que abomina os ídolos, tu cometes sacrilégios. Tu que te vanglorias na lei,
por meio da infração da lei, tu desonras a Deus, porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Como está escrito: porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa, se tu guardas a lei. Mas se tu não é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guarda a justiça da lei, não será a sua incircuncisão julgada como circuncisão? E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-ei a ti, que é pela letra, e circuncisão, que é transgressor da lei. Esse capítulo de Paulo aqui é um trava-língua, misericórdia. Mas, pelo que ele fala aqui, é que os judeus e a lei, os judeus ensinam aquilo que está na lei, mas não pratica aquilo que a lei diz. Como falou aqui, tu porém que ensina, e não ensina a ti mesmo. Ele ensina algo, mas ele não pratica aquilo que ele está ensinando. Isso que é a pessoa hipócrita. Ela fala para fazer algo, mas ela não faz aquilo que ela falou. Por isso que Jesus Cristo lá, ele falou para o povo: pois faça o que os fariseus falam, mas não fazem o que eles fazem. Então, é isso que acontece. O povo ensina para não cometer adultério e comete adultério. Hoje, vamos trazer para o mundo de hoje, e pode ver que Paulo fala bem aqui, ó: tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? É uma pergunta que Paulo faz. Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Hoje, o que acontecia lá atrás, acontece muito hoje no nosso tempo. Porque o nome de Deus, às vezes, ele é julgado diante das pessoas que não conhecem a palavra, como os termos que nós usamos hoje em dia. As pessoas que estão no mundo, estão fora da presença de Deus, elas julgam o nome de Deus por causa daquilo que os crentes fazem, por causa daquilo que os crentes cometem dentro da própria igreja. Eles pregam o que não vivem, pregam santidade, mas não vivem em santidade, pregam sobre o pecado, mas não vivem sem pecado, pregam aquilo que não estão vivendo. Então, por isso que muitas pessoas não querem ser cristão, não querem servir a Deus, por causa do exemplo que os próprios cristãos estão dando dentro da própria igreja. E olha que Paulo já vinha falando sobre isso desde aquele tempo. Voltando. Mas é judeu o que é interior, e a circuncisão é do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Então, nós vimos que Paulo ele é muito sensato. Aqui vai ter um comentário aqui que fala bem assim: seguindo o exemplo de Jesus, Paulo expôs a hipocrisia judaica. Ele fez isso com uma série de 5 perguntas retóricas que culpavam seu povo por falta de justiça essencial. Paulo não quis dizer que cada judeu cometesse todos esses pecados, mas que todos transgrediam a lei e carecem de justiça para entrar na presença de Deus. Por isso que a palavra vai dizer lá em Efésios 2, que nós somos salvos não pelas obras, não pelo aquilo que nós fazemos, não pela santidade que nós temos, mas nós somos salvos pela graça de Deus, pela imerecida, pelo favor imerecido que Deus teve por nós. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nós não merecíamos, e na verdade nós nem merecemos. É a graça de Deus que todo dia nos renova, nos coloca diante da presença dele. Então, Paulo ele quis nos dizer aqui que muitos judeus eles pregavam algo que eles não viviam. Por isso que o nome de Deus era blasfemado diante dos gentios, diante daquele povo que não estava na classe judaica. Porque, digamos assim, que naquela época os judeus eles tinham para eles que somente eles seriam salvos, porque ele era a nação escolhida de Deus. Mas Jesus Cristo ele veio quebrando tudo isso, ele veio quebrando todos esses pensamentos, porque lá em João 15 ele vai falar que aqueles para qual ele veio não o aceitaram. Então, digamos que a partir daquele momento ali,
todos nós tivemos já essa chance de receber a graça, a chance mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então, os judeus, eles pregavam algo, e por causa daquilo que eles pregavam e não viviam aquilo que eles pregavam, o nome de Deus era blasfemado. Então, Paulo vem nos dizendo isso. E isso hoje em dia acontece muito, como eu já disse anteriormente, que muitos cristãos pregam aquilo que não vivem. Então, muitas pessoas não querem servir a Deus por causa do mau testemunho que os cristãos estão dando da sua própria vida. Amém? Fiqueis com essa palavra em nome de Jesus Cristo. E no próximo vídeo, nós iremos dar continuidade no capítulo 3. Amém? Glória a Deus. Deus vos abençoe.